capítulo 5, versículo 21. Vamos falar dos 10 mandamentos, mas eu vou falar do 10º mandamento. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 5, de verso 21. Nós vamos falar um pouco hoje sobre algumas coisas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nós vamos falar sobre internet, nós vamos falar sobre aquilo que tem tirado a atenção da igreja dos planos de Deus, aquilo que tem fugido diante da presença de Deus. E o texto diz assim, Deuteronômio capítulo 5, versículo 21, e diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Até aí. O Antigo Testamento nos mostra, nesse versículo, algo interessante, que naquele tempo era algo que as pessoas poderiam obter naquela situação. Era um boi, era um jumento, era um cavalo, era um camelo, e era isso que as pessoas cobiçavam. Aquilo era status para aqueles dias. E Deus, quando dá os mandamentos a Moisés, a lei a Moisés, ele vem no 10º mandamento e ele diz muito bem claro: não cobiçarás. A cobiça, ela tem entrado dentro da igreja. Hoje nós estávamos lá em cima em oração e a conversa foi justamente sobre isso. E qual é a cobiça que tem entrado dentro da igreja? É a cobiça do nada a ver, tudo eu posso, porque Jesus já me salvou, e só que isso é uma grande mentira do diabo. Amados, se você parar para observar, você vai ver várias denominações criando bailes gospel, funk gospel, as danças do mundo levando para dentro da igreja. Isso é a cobiça da igreja, do santo, levando para dentro da nossa igreja. E isso tem tirado a visão das pessoas. E isso tem afastado a visão de reino. Igrejas se desvaziando, porque pessoas procurando igreja aonde tem baile, aonde tem bebidas. Porque se você observar, muitas igrejas estão colocando bebida dentro da igreja. Ou seja, querem agradar o povo, mas pode desagradar a Deus. Deus não está fazendo parte mais de determinadas denominações. Esse texto, ele deixa muito bem claro sobre as nossas vidas a cobiça. Nós trazemos para agora, nesse momento, o que é uma cobiça. Há um pensamento entre a nossa mente que nos faz pecar. Há um pensamento que não é visível pela igreja, pelo povo. Há diferente de uma ação. Eu posso chegar e falar que o Wallace é preto e ele pode abrir um processo contra mim e eu ser preso porque eu falei. Mas se eu pensar, para a lei não vale de nada. Mas de eu falar, eu me comprometo. Mas a Bíblia nos diz que os nossos pensamentos, coloque os seus olhos em Mateus capítulo 5, versículo 28, para você observar e ter a certeza do que nós estamos lendo nesta noite. Mateus capítulo 5, versículo 28, diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intimidade impura no seu coração, já cometeu adultério. Olha, o pensamento nos levando para o inferno. Olha,
levando a gente para o inferno. Aí o pensamento começa a dar mais um passo maior. Aí Satanás vem com seus dados e começa, ela é muito gata, ela é muito bonita, olha, você com ela, olha que coisa linda. Aí você, não, mas eu só estou pensando e tal. O texto diz que não precisa consumar o ato. Consumamos pecado diante da lei. A fé é assim, a fé é pelo pensamento, e a ação da terra, da lei, é pela ação do homem. Eu estava lendo umas reportagens sobre a internet, e algo interessante: de cada 10 pessoas que têm amigos em internet, das 10, 4 sofrem de algum tipo de doença, de depressão, de algo que bota as pessoas para baixo. Porque a internet é um pensamento que não é verdadeiro. Você nunca vê ninguém postando: acabei de dar um soco na minha mulher, acabei de dar um chute no meu marido. Você não vê isso, mas você vê coisas boas, aquilo que a pessoa quer mostrar, o que é bom. A pessoa não diz assim: eu fui mandado embora. Não, me remanejaram. Aí eu vou tirar umas férias. Não, tu foi mandado embora mesmo, tu perdeu o emprego. Mas você não coloca isso. Aí as pessoas entram em depressão porque começam a ver: gente, a vida do meu irmão é uma maravilha, a vida do meu irmão é muito boa. Ei, tu não sabe o que ele está passando. Mas ele não vai falar isso porque não dá ibope. Isso não agrada a ninguém. Aí você vê o filhinho do irmão: gente, eu queria ter um filho desse, olha que menino tranquilo, olha que bênção, esse menino neném imperativo, esse menino é uma qualidade de criança que todos os pais. Vai ficar com ele, para você ver o dia a dia. Olha, é muito sério isso, amados. Nós desejamos a vida de alguém e esquecemos das nossas vidas. Mas só que as nossas vidas são as melhores. Mas para ela ser melhor, nós precisamos valorizar a nossa vida. No domingo eu estava aqui, Senhor, eu preciso de uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. E daqui a pouco o pastor, gente, vamos colocar a mão na nossa mente, vamos orar pela nossa mente. E Deus: aí filho, tu não quer uma palavra? Está aí. O poder da mente. O poder da nossa mente. A gente vê mulheres entrando em depressão porque vê foto de algumas amigas na academia, toda maquiada, toda bonita, toda e tal, tá. Mas para ela tirar aquela foto para ficar bonita, ela tira umas 50 fotos. A melhor, essa aqui, a fulana vai ficar endiabada. Aí, pá! Aí ela chega, mas só que antes de matar ela, pega o peito lá embaixo, joga aqui em cima, se ajeita e tchó. São 50 fotos para salvar uma. Aí a pessoa em casa fica: ai meu Deus, eu estou gorda, eu estou flácida, eu estou muito ruim. Olha ela, como é que ela está. Ai minha filha, ela está pior do que você. Sabe, nós cobiçamos as coisas, mas esquecemos de cobiçar o reino de Deus. Nós não queremos cobiçar a ser melhor do que o pastor, a ser melhor do que o diácono, a ser melhor do que o obreiro. Nós não queremos cobiçar que a nossa oração seja melhor, mas nós queremos cobiçar o carro do irmão. Nós queremos cobiçar o emprego do irmão. O irmão foi promovido no trabalho, chegou num cargo que é mais ou menos top. Eu não quero um cargo acima do dele, eu quero o cargo dele. Eu quero o trabalho dele, eu quero a vida dele. Coloque os seus olhos em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 21. Reis. Eu sei que tem na Bíblia, eu vi hoje. Aleluia, glória a Deus, achei esse 1 Reis. 1 Reis capítulo 21, que fala de Nabal. Olha só que coisa interessante. Aí você vai entender um pouco mais sobre onde a gente vai chegar nessa noite. Amém, amados?
1 Reis capítulo 21, versículo 1, e diz assim: e sucedeu pois disto o seguinte: Nabal o Jezreelita possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, tinha em Jeriel. E disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto do lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Escuta bem, hein? Outra melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro, o que ela valer. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, infeliz para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto à parede e não comeu. Porém, eu vou trocar Jezabel por Satanás, porque essa mulher é misericórdia. Porém, vindo Jezabel, Satanás, sua mulher, teve com ele e lhe disse: que é isto que tens assim desgostoso o teu espírito e não comeste pão? E ele respondeu: porém, falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro. Ou se porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Entenda algo interessante aqui no versículo 2. Ele diz assim, ó: e disse Acabe a Nabote: dar-me a tua vinha, para que me sirva de horto, pois está perto do lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Ele tinha dinheiro, era um homem cheio de dinheiro, mas ele não queria uma outra vinha melhor, ele queria a vinha de Nabote. Ele não queria nada melhor, ele queria aquela para ele. Ou seja, o pasto, o jardim do vizinho é mais verdejante do que o nosso. Nós conseguimos ver qualidade na vida de alguém, mas não conseguimos ver na nossa própria vida, porque desejamos as coisas de alguém, mas isso é algo maligno sobre a nossa mente, porque a Bíblia diz que nós comeremos o melhor desta terra. Nós no plural, nós comeremos o melhor desta terra. E o que é o melhor desta terra? É aquilo que Deus dá para nós, é aquilo que nós conquistamos com o suor do nosso rosto, é aquilo que nós devemos dar valor. Isso é que é agradável aos olhos de Deus. Mas nós tendemos a querer algo de alguém, porque algo de alguém é melhor do que o nosso, mas não é mesmo. E Jezabel, ela cria um plano demoníaco para conseguir esta vinha. Ela cria uma situação onde ela pega, escreve uma carta e carimba com o selo do rei, e manda para os nobres, e manda para os anciões, e diz: olha, pega Nabote e coloca no meio da festa, no lugar de destaque, e levanta 2 adúlteros para testemunhar contra ele. E depois do testemunho, mata ele apedrejado fora da cidade. A gente cobiçamos algo de alguém. Eu tenho o meu óculos, mas o óculos do Wallace é um óculos bonito, mas eu quero dele. Eu me sinto melhor com dele, eu leio melhor com dele. O dele me mostra através da curva. Nós devemos fixar naquilo que é nosso. São 3 coisas que Deus me deu nesta noite, que eu achei muito interessante. Falei: Senhor, Tu está no negócio, Pai. A primeira coisa é: você tem valor para Deus. Deus escolheu você. Seja grato a Deus por tudo que você tem. Seja grato a Deus pela tua esposa.
Seja grato a Deus pelos teus filhos. Seja grato a Deus pelo teu trabalho. Seja grato a Deus, mas no meu trabalho eu trabalho muito, é um trabalho muito esforçado. Seja grato. É o melhor que Deus deu para você, seja grato. É onde você sustenta a tua família, é onde você se sustenta. Não cobice a vaga de alguém, mas faça por merecer a vaga que está sendo preparada para você. Porque Deus nos dá algo quando nós merecemos. Quando nós trabalhamos em prol daquilo e mostramos o nosso valor para o nosso patrão. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar para o nosso patrão como se estivesse trabalhando para Deus. E muitas vezes nós nem para Deus queremos trabalhar, não queremos nem evangelizar. Esse poder da mente é algo extraordinário. Se nós dermos vazão para o pensamento mal, ele vai nos levar para o inferno. Por isso que no domingo, ouve-se algo interessante aqui, coloque a mão na sua mente, ore pela sua mente, sabe? Declare sobre a sua mente o reino de Deus. Mas Deus mostra, filho, muitos não estão orando pela sua própria mente. Muitos estão calados esperando alguém orar pela própria pessoa, mas não. É nós que devemos guerrear as nossas guerras. A nossa vinha tem que ter valor. A nossa vinha tem que dar frutos, mas frutos de alegria. Precisamos mais de Deus e menos do mundo. Gente, se você não viu, observe o que está acontecendo em algumas denominações. As igrejas sérias estão perdendo seus membros, mas não é porque a igreja está em pecado, não. É porque as pessoas estão cobiçando as coisas do mundo. É muito bom dançar um forró, é muito bom dançar um pagode. E com isso nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Há um estudo nos Estados Unidos que 98% das grandes igrejas lá dos templos foram fechados. Sabe o que é isso, mano? É quase uma nação sem Deus. É quase uma nação sem Deus. E isso está chegando sobre as nossas vidas. Se nós não observarmos, se nós não cuidarmos da nossa vinha, se nós não cuidarmos daquilo que Deus nos deu para que nós venhamos a cultivar, nós vamos sucumbir, amados. Está acontecendo, está se cumprindo nos dias de hoje, que o amor de muitos se esfriarão. E infelizmente está se cumprindo. E as minhas orações é para que seja feita a vontade de Deus, porque a gente não tem como orar contra a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Até por enfermidade, seja feita a tua vontade. Estive numa igreja de um amigo, 18 pessoas com câncer. 18 pessoas com câncer. Quando ele falou, eu falei, que isso, cara? Ele, 18, sabe? Dos 18, 4 já foram para a glória. 14 está esperando em Deus uma cura. Sabe, amados, devemos nos preocupar com as nossas vidas espirituais. Devemos nos preocupar com a nossa alma. Coloque os seus olhos em Romanos capítulo 7, versículo 7. Aleluia. Aleluia, glórias. Romanos capítulo 7, versículo 7 diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça sem a lei. Sem a lei não dissera, se a lei não dissera,
não cobiçaras. Ou seja, amados, sem a lei eu não ia saber que existia a cobiça. Por isso que Deus, Ele vem sobre a vida de Moisés e cria as leis e manda as leis. Então, há a lei dizendo que a cobiça é pecado. É um pecado mortal para as nossas vidas. E infelizmente nós esquecemos de um grande detalhe, que quando vem pensamentos ruins sobre a nossa mente, nós devemos clamar o sangue de Cristo, que é Ele que purifica os nossos pensamentos. Muitas vezes, quando eu aceitei Jesus, eu estava deitado no sofá da minha casa, e eu senti o gosto da cocaína descendo por dentro do meu nariz, e como se eu tivesse acabado de cheirar. E naquele momento eu, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu sangue me cubra, que me livre de todo mal. E no mesmo instante que aquela vontade, aquele gosto vinha sobre a minha boca, ele ia embora. Porque eu clamava a Cristo, mas se eu desse vazão àquele pensamento, àquele desejo, eu ia para outro lugar. Passou uma mulher, cara, clama a Deus, Senhor, tem misericórdia dos meus olhos, desvia o teu olhar, e ao mesmo tempo começa a orar a Deus, para que Deus te dê pensamento do alto. Não dê vazão aos pensamentos, porque Satanás, ele vem com a flecha, com seus dados malignos, e nos ataca, e nos arrebenta. Muitos homens de Deus têm caído por conta desses pensamentos. Homens que esses dias eu estava vendo entrevista que há 9 meses, pastor de nome, pastor de qualidade, traía a mulher há 9 meses. E desse fruto de traição nasceu um filho. Sabe o que é isso, amado? É o que o pastor tem falado, é um isolamento. Você se isola, começa a pensar, e o diabo começa a cirandar na tua mente. Clame pelo capacete, meu filho, da salvação. Buscai o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Segundo, seja grato a Deus por tudo aquilo que você tem. Aprenda a admirar o que você tem de Deus. O que Deus tem te dado e você tem negligenciado. Mas você não conhece o meu esposo. Você não conhece o meu marido, sempre me dá trabalho. Aprenda a amá-lo como Deus te deu. É o melhor que Deus deu para você. É o melhor filho que você tem. Aprenda a amar. Aprenda a amar, mas ele só me dá trabalho. Aprenda a amar. Foi Deus que te deu. Não foi o diabo que te deu, foi Deus. Se perdeu no meio do caminho, mas Deus vai ensinar o caminho de volta. A palavra de Deus diz que Ele é lâmpada para os nossos pés. No momento da escuridão, os nossos pés vai clarear e vai nos trazer ao reino de Deus. Não desista. A gente ora por todo mundo e esquece de orar pelos nossos filhos. Não, porque Ele me dá. Ore por ele. Ore por ele. Há um testemunho de um pastor chamado, se eu não me engano, Paulinho de Jesus. E ele tem um testemunho tremendo, um homem que o pai, pastor, ia buscar no meio dos travestis e sempre profetizava na vida dele: você vai ser um pastor, você vai ser um ministro do evangelho. O pai não viu, mas o filho se tornou o que o pai declarou. Mas muitas vezes nós queremos tão somente nos preocupar em cobiçar as coisas da terra, e tudo isso vai ficar. Nada vamos levar. Mas eu tenho uma conta, vai ficar. Eu tenho um carro, vai ficar. Eu tenho uma casa de praia, vai ficar. E eu vou te dar uma triste notícia: se a tua mulher for nova, ela vai casar de novo. É verdade ou é mentira? Amados, não devemos nos apegar a nada dessa terra. Nada disso é nosso. Mas temos uma coisa que nós devemos nos apegar, que é o reino de Deus. A isso nós devemos nos apegar.
A isso nós devemos nos acordar de manhã e dizer: Senhor, eu quero estar no céu, me ajuda no dia de hoje para que o meu pensamento esteja ligado no céu. Porque a Bíblia nos diz que aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Ligue o seu pensamento no céu. Ligue o seu pensamento no céu, para que Deus ligue o pensamento dele com o seu. Os nossos dias começam a fluir, os nossos dias começam a melhorar, nós começamos a ver a vida diferente, sorrimos mais, damos mais bom dia, declaramos mais a paz do Senhor ao próximo, dizemos mais de Jesus ao próximo, quando nós ligamos o nosso pensamento ao Senhor. Mas quando nós saímos de nossa casa já atribulado, tudo começa a dar errado. Já começa a dar errado na saída de casa. Quando você pega o ônibus, alguém pisa no teu pé, alguém te empurra, alguém esfrega em você. Já começa a dar errado. Mas busca o reino de Deus. Às vezes nós preferimos dormir tarde e acordar no laço. Ora, meu Deus, ora. Durma mais cedo, 10 minutos, para 10 minutos você acordar e botar o joelhinho no chão e: papai, obrigado, eu te agradeço. É porque a gente se apega com as coisas da terra. Hoje eu falei: cara, não vou ver televisão hoje não vou ver repórter, não vou ver nada, eu vou ler Bíblia, eu vou orar. Vim para a igreja, fiz o meu a fazer, voltei para casa, tomei meu banho, arrumei a casa, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar. Cara, as coisas funcionam, as coisas melhoram. O teu sistema nervoso, o teu sistema de alegria, ele começa a florir. Tu vê numa tragédia, tu vê a mão de Deus. Mas nós não precisamos cobiçar nada dessa terra para ter a alegria de Deus. O que precisamos cobiçar é a graça dele. É a graça dele. É ele que nos dá o entendimento da sua graça. É ele que nos dá a bondade do seu Espírito sobre as nossas vidas. Cobice o reino de Deus. Cobice a vida de um homem de Deus, para orar igual a ele, para evangelizar igual a ele. E assim nós vamos ver crentes de qualidade de vida melhor, cultos com qualidades melhores, porque nós estamos cobiçando a presença de Deus. Nós não estamos cobiçando porque a irmã veio com um sapato bonito, ou com uma saia bonita, ou um tênis bonito. Não. Quando nós nos apegamos a essas coisas, nós esquecemos de nos ligar ao Senhor. Passa desapercebido. Jesus está passando para lá e para cá, esbarrando em você. Olha para mim, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui. E você está: esse sapato do ala saiu. Olha só, rapaz, que N bonito. Eu vou querer um desse. Não, eu quero dele. Me vende esse teu sapato aí. É assim, gente. Mas Deus, Ele está aqui, andando e dizendo a você: olha para mim, eu quero te abençoar, eu quero te dar o que você quer, porque a palavra de Deus diz que Ele é rico infinitamente para nos dar aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Imagine, cobice o reino, cobice as coisas de Deus, cobice ter Deus na sua vida, cobice Deus sobre a sua casa, cobice Deus sobre o seu trabalho, sobre a sua faculdade, cobice Deus ao seu meio, cobice Deus sobre a sua família, cobice a Deus para subir ao reino, cobice a Deus para estar do lado dele, cobice a Ele, cobice a Ele. A lei nos mostrou que é pecado cobiçar. Então, cobice o reino de Deus, cobice a presença de Deus, traga a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa. Com isso nós vamos ter muitas alegrias. Eu quero estar com cada um de vocês no céu, amados. Eu quero poder andar com vocês lá, levar vocês lá na minha mansão que Deus tem separado para mim. Eu quero convidar para vocês comer nuvem doce.
Eu quero convidar vocês para pegar na maçaneta da minha porta de ouro, assim, olha, foi Deus que me deu. Cobice isso, sabe? Quando você começar a cobiçar, que Deus vai te colocar numas ruas de ouro, e a tua porta da tua casa vai estar lá, toda cheia de pérolas, cheia de diamantes. Aí você vai dizer, cara, eu sou milionário, eu vou me apegar a isso, eu vou cobiçar isso. Porque às vezes nós cobiçamos tanta coisa aqui na terra, e quando chega no final do mês, a gente começa, ai meu Deus, o dinheiro não deu para pagar, ai meu Deus, faltou isso, ai voltou isso, ai voltou, ai faltou, e está faltando, aí quando sobra, aí tu vai dormir, aí acorda de manhã, o gás acabou, sobrou foi nada. Cobice a terra não, cobice o céu. Amém, amados? Pastor, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.